1 Samuel 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo o Israel e todo o Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: Aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: Não o matarei. Deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: Eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: Hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: O rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: Vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava,
temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. 1 Samuel 19. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobria. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo o Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que, então, farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: Se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelo de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: Tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: Por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: Ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado. Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e lhe responderam: Em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho, em transe, até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel,
E despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: Está Saul também entre os profetas? 1 Samuel 20. Depois Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso. Respondeu Jonatas: Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: Seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: Eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi: Amanhã é a festa da lua nova, e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser: está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Disse Jonatas: Nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou: Quem irá contar-me se seu pai lhe responder asperamente? Jonatas disse: Venha, vamos ao campo. Eles foram. E Jonatas disse a Davi: Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai, a esta hora depois de amanhã. Saberei se suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. E, se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: Que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova. Vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isto começou e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando num alvo. E mandarei o menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir. Pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro. Não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele: olhe, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume junto à parede, em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: Algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas: Por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: Deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse:
filho de uma mulher perversa e rebelde. Será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai: Por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino e lhe disse: Vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: A flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: Vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: Vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: O Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Salmo 11. Para o mestre de música, Davídico. Do Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmo 59. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Poema epigráfico davídico, quando Saul enviou homens para vigiarem a casa de Davi, a fim de matá-lo. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder faze-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhadas em seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam.
Então se saberá até aos confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Encerramos aqui o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar com a gente. Compartilhe esse vídeo, inscreva no nosso canal, ative notificações e até amanhã voltaremos com a continuação da nossa leitura, plano anual de leitura de forma cronológica. Deus abençoe vocês.